E aí pessoal, tudo bem? Vim novamente aqui para mais uma aula de odontologia e hoje vamos falar da disciplina de endodontia. Vamos dar continuidade à aula que nós já falamos sobre classificação dos canais radiculares, tá bom? Agora vamos falar exatamente de anatomia interna dos dentes. Na aula de hoje, dos dentes anteriores. Vamos ter então uma aula para anterior e uma aula para posteriores, tá? Já que é uma aula muito longa, muito extensa, se fosse fazer tudo junto, tá certo? É uma aula, ia ser bem cansativo para vocês. Então, o melhor para fazer vai ser então uma aula para anteriores, para vocês entenderem os mais simples, e depois uma aula para posteriores. Então, vamos começar falando, né, dos dentes anteriores. Como eu já falei na aula passada sobre a anatomia, já dei uma breve introdução, eu só vou complementar agora. Se você não viu, recomendo que veja também na aula de classificação dos canais radiculares, né, essa explicação da anatomia interna dos dentes. Lembra que nós já falamos que no dente, em várias aulas, nós temos cemento, esmalte, dentina e polpa? Pois é, a polpa é a estrutura interna do dente, ela está centralizada, é a região que deixa o dente vivo, vital. Esta polpa, ela é composta ela é ricamente inervada e vascularizada, tá certo? Então, essa região super importante de extrema vitalidade para o dente. E ela pode ser dividida em câmara pulpar e canal radicular. Ou seja, a câmara pulpar, o nome fala câmara, é como se fosse um local, né? Lembra lá da Harry Potter, a câmara secreta, né? Então, é uma câmara, um local, um quarto, né? Como se fosse assim, um local. Então, a câmara pulpar é como se fosse ali um localzinho ali fechado dentro do dente. Como se fosse, entre aspas, né, o coração do dente ali. E essa câmara pulpar na região coronária, ela vai continuar ali seu trajeto como se fosse um canal de rio, por isso que fala canal radicular, tá? Percorrendo ali toda a raiz, por isso que é radicular. E todo esse fluxo, né, até a raiz ali, acompanhando a anatomia da raiz. Então, a cavidade pulpar, nós podemos dividir ela em câmara pulpar e canal radicular. Juntos formam a polpa. E depois de formada a polpa, ali no finalzinho da raiz, ali na ponta da raiz, no ápice, temos um local, uma estrutura chamada de forame apical. Tá? Forame porque é um orifício e apical porque está no ápice. É justamente a região onde a polpa tem contato com a região externa do dente. Tá certo? É a única região praticamente onde a polpa vai ter contato com ligamento periodontal, tá? Com cemento, com periósteo. É só nessa região, na região de forame apical. É por aí que entra toda a inervação, vascularização, toda a nutrição deste dente. E algo muito importante para vocês saberem também, esta região aqui chamada de cornos pulpares ou de divertículos pulpares, essas pontas, né, aqui na polpa, elas acompanham a cúspide. Observem aqui, ó, temos uma cúspide pequena aqui, um pequeno divertículo pulpar ou cornos pulpares. Temos uma cúspide maior, um maior divertículo e assim por diante aqui, ó, uma cúspide maior ainda, um maior divertículo. Ou seja, se for um premolar, por exemplo, com duas cúspides, muito provavelmente a sua câmara pulpar vai ser formada por dois cornos pulpares, um na vestibular e um na lingual palatina, certo? Basicamente é isso, galera, de anatomia geral, é basicamente isso, sabe, um básico do básico. Então vamos seguir agora falando de cada dente específico. Vamos começar com o mais central, vamos falar do incisivo central superior. Tem em média de 22 milímetros, ou seja, 2 centímetros e 20, né? Em média de 22 milímetros, o incisivo central superior. Geralmente vai ter uma raiz somente e um canal, tá? Básico, simples. Uma raiz, um canal, sendo ele de formato cônico, como pode se ver, ó, maior aqui na região da cavidade pulpar e vai se afinando até a região de forame, tá? Uma raiz reta, na sua grande maioria, e a sua câmara pulpar com maior diâmetro mesiodistal. Ou seja, observem aqui, ó o maior diâmetro dela, mesiodistal, tá? Porque aqui no sentido vestíbulo-lingual, ela é mais achatada, ó. Observem, a sua maior espessura é no sentido mesiodistal. Falamos do central superior, vamos falar agora do incisivo lateral superior. Incisivo lateral superior já complica um pouquinho mais. Por quê? Começando que ele tem 23 milímetros, normal, não tem complicação quanto a isso, mas geralmente pode ter o normal
uma raiz e um canal. Mas em 3% dos casos pode ser que ocorra um achatamento, né, um achatamento desse canal aqui no sentido mesiodistal, ó, que achate muito no sentido mesiodistal, e com isso forme istmo, que é como se fosse uma ilha de dentina no meio ali do canal radicular, formando dois canais. De um canal forma dois. Aí, mas é somente em 3% de chance, é bem raro de ocorrer isso, certo? Mas tem que lembrar um detalhe do incisivo lateral superior, é que a curvatura da sua raiz, a maioria das vezes é para distal. Observe neste caso aqui, ó, aqui é distal do dente, ó, a raiz se curvou para distal. Olha, o canal veio reto e se curvou na região apical para distal. Em 49% das vezes a raiz tem curvatura para distal. Isso daí vocês se lembrem, beleza? Até na hora de anatomia dental, se você for identificar qual dente que é muito utilizado esse recurso também de olhar, tem curvatura para distal da raiz, para saber se é incisivo lateral de qual lado. E 30% reta. Então esses 21% que ficou faltando mais ou menos é porque é dividido entre outras variações possíveis, tá certo? Mas as mais comuns são essas. Falamos dos superiores, agora vamos falar do incisivo central inferior, o menor dente da cavidade bucal. Observe, né, ele tem em média de 21 milímetros, uma raiz e um canal. Mas em 26% das vezes pode-se ter dois canais, tá? Por quê? Por causa da mesma ocorrência do que eu já falei anterior, do lateral superior. Por quê? Porque acontece que tem muito achatamento no sentido mesiodistal. Olha como que esse canal é achatado. E devido a isso, pode ser que achate aqui nessa região da terço médio ou apical e um único canal forme esse dois. Não que o dente tenha dois canais e duas raízes, mas por causa de um achatamento, obstruiu a região interna e dividiu como se fosse dois canais, bifurcou, certo? Pode ocorrer isso em 26% das vezes, mas mesmo assim um dente muito simétrico, até mesmo na polpa, porque a polpa, né, o canal radicular tende a ser reto em 65% das vezes, tá? Que nem está nesse exemplo aqui, começou aqui e sim, seguiu o longo eixo do dente de forma reta, tá? Não tem muita dificuldade este canal. Vamos falar do incisivo lateral inferior, em média de 22 milímetros, tá? Uma raiz e pode ter um ou dois canais também, igual o incisivo central inferior, tá bom? Pode ter um achatamento do canal formando um istmo e com isso pode se formar em 16% das vezes um segundo canal, mas geralmente é um canal, uma raiz, tá? Uma raiz, um canal, e pode-se ter uma curvatura radicular distal em 33% das vezes e geralmente ela vai ser mais reta, tá? 54% reta e 33% curvatura para distal, assim como o lateral superior. Só que o lateral superior, a probabilidade é maior de ser curvada do que ser reta. Já o inferior, a probabilidade maior é ser reta do que ser curvada, tá certo? Vamos seguir para os caninos. Canino superior, estamos quase finalizando a aula de anteriores, tá certo? Depois vamos ter a aula de posteriores. Então, canino superior, em média de 27 milímetros, tá? Tem uma raiz, um canal normal, tranquilo, um dente muito legal de fazer canal, tá? O canal é cônico, tá? Piramidal e volumoso. Por quê? Porque a raiz, o canino é um dente volumoso. Ele tem a maior raiz, o canino superior tem a maior raiz dos dentes, a raiz mais longa, em torno, tá vendo? Em 27, às vezes até 30 milímetros, tá certo? É uma raiz muito longa. E é robusto, um dente robusto, até a raiz também é robusta. Então, é um canal amplo e, na maioria, é reto. Tá? Como pode ver na imagem, na maioria ele é reto. Em 40% das vezes a raiz é reta, mas existem as variações. 28% uma curvatura para distal, uma leve curvatura para distal, e em 12% para vestibular. Tá certo? Agora, para finalizar, vamos falar do canino inferior, em média de 25 milímetros, ou seja, ele é menor do que o superior, tem uma raiz ou duas raízes, pode ocorrer ter duas raízes, é bem raro, 6% das vezes, mas pode ocorrer. Geralmente tem um ou dois canais, tá? Geralmente só vai ter um canal, mas se tiver um achatamento muito elevado no sentido mesiodistal ou se tiver duas raízes, vai ter dois canais. E é um dente simples nesse ponto, porque a raiz também não tem muita curvatura. Um dente em 68% das vezes é um dente reto, um canal radicular reto, ó.
começa aqui na câmara pulpar, segue o longo eixo do dente, termina aqui de forma reta. Então, galera, esta primeira aula foi isso, que falamos da anatomia interna dos dentes anteriores, tá? Foi um resumão de todos os dentes anteriores. Agora, na próxima aula, nós vamos falar dos dentes posteriores, tá? Tem muito mais informação para ser dita. Então, por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder novas aulas e não perder essa aula de continuação, que é super importante também para vocês se forem realizar tratamento de canal, tá? Tratamento endodôntico. No mais é isso. Obrigado por você estar aqui comigo aqui nesta aula até o fim. Agradeço de coração, muito obrigado por todo o feedback positivo e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais.